Olá, Namaskar. Queria falar hoje um pouquinho sobre asanas. A prática dos asanas são posturas, são as posições que o yoga ficou mais famoso, né? O yoga ficou muito famoso no ocidente pelas suas posturas, pelos seus asanas, esses asanas de cabeça para baixo, essas posições de parada de mão, enfim. Isso são posições, posturas do yoga que fazem um processo de desenvolvimento energético e físico e massajamento glandular. Os asanas, eles são descritos em vários livros, o Hatha Yoga, o Yoga Sutra de Patanjali, o primeiro livro escrito que organiza o yoga num assunto, né? É descrito essas posições, é descrito alguns asanas, né? Algumas posições, algumas posturas de yoga. E existe Hatha Yoga Prapitika, que descreve outras posturas, enfim. E daí por diante a gente conhece hoje o yoga por suas posturas. Então, para pessoas leigas e tal, conhecem o yoga pelas posturas também. Então, a ideia é que a gente comece a compreender as regras para realizar essas posturas. Porque as pessoas fazem a postura do yoga como uma posição, como se fosse um exercício físico. E ela é diferente. Ela é bem diferente a postura do yoga, por quê? Como tudo no yoga, tudo é parampara, de boca ao ouvido, e Gupta Vidya, né? Sempre falado de forma secreta para que esse conhecimento não seja banalizado, né? A regra básica da sequência de asanas, do trabalho com as posturas, ela pode sempre estar focada junto com respiração. Então, pranayama, respiratório, ele acontece durante os asanas. E outras somatizações de técnicas e práticas que vão somatizando para você alcançar esse estado dos asanas. O asana, ele não fica sozinho. Você pode incluir mudra, você inclui pranayama, você inclui bandhas. Então você pode ir incluindo, só que isso não é feito de forma aleatória. Lembrando, existe uma história que a gente coloca um potinho de pólvora, um potinho com fogo e um potinho com água. Se a gente pegar a pólvora, botar na água e depois botar no fogo, nada acontece. Agora, se a gente pegar a água, botar no fogo e depois na pólvora, também nada acontece. Mas se a gente pegar o fogo e botar na pólvora, ela explode. Então é importante a gente entender os sistemas das regras e das práticas, e isso você só vai ter contato através de um professor formado, professor que tenha formação de yoga e tenha aprofundamento na sua própria prática, né? Não basta ser formado e não praticar. Então, a prática que revela vários processos. Então, vamos começar. A regra de respiração básica são movimentos para cima com inspiração, então quando o ar entra, e movimentos para baixo com exalação, quando o ar sai. Então é uma regra simples a princípio. Então quando você faz alguns asanas para cima, movimentos são com inspiração, para baixo com exalação. Tranquilo, né? Salvo algumas técnicas que você faz retroflexão, trabalho para trás com a coluna, são feitos com ar nos seus pulmões para alunos que estão praticando e até 5 anos de prática. Por quê? São alunos iniciantes, são alunos que ainda não têm ainda uma relação muito profunda com o corpo. Então é muito importante que asana não pode ser banalizado, por quê? Porque asana trabalha articulação, trabalha coluna, trabalha vértebras, trabalha compressão da medula. Então tem que tomar muito cuidado na prática dos asanas. Ela não pode ser banalizada, ela não pode ser simplificada. É uma prática, um estudo contínuo de séculos de prática de yoga. Então, as posições de torção, por exemplo, são aquelas posições que a gente faz uma torção do corpo. Essas posições são feitas normalmente
sem o ar, na exalação contínua, devagar, sem impacto, sem impulso, você faz as torções. Então a prática do yoga tem várias relações da respiração com os asanas, diretamente com as posturas do yoga. Então a gente precisa aprender isso para a gente praticar da melhor forma e não se machucar. Unir pranayamas com asanas é uma prática que pode acontecer, porém precisa entender a relação daquele pranayama com aquele asana. Não pode ser aleatório também. Então é mais um motivo para você compreender, estudar yoga, para entender a relação das técnicas com a prática como um todo, como ela se relaciona com isso. Eu vou mostrar um pouquinho hoje sobre asanas. Eu fiz uns vídeos que mostram algumas posições que a gente trabalha nos planos de pé, sentado e deitado. Isso é, no plano alto, no plano médio e no plano baixo, fazendo posturas. Por quê? Porque o corpo ele tem esses movimentos que a gente faz posturas básicas do yoga, que são movimentos de tração com a coluna, com equilíbrio. Então, tração e equilíbrio estão unidos, né? Sempre a tração está antes das técnicas de compressão, de flexão. Então, tem equilíbrio, tem posições de flexões para os lados, tem flexão para frente, tem flexão para trás, tem posições de torção e tem posições que a gente vai fazendo isso no plano alto, médio e baixo, até chegar nas variações de invertida. Então, a relação da corrente sanguínea ela tem relação direta às posturas do yoga para a gente chegar na invertida. A invertida não pode ser feita assim, eu cheguei e já fiz a invertida, e aí depois eu começo a fazer outras posições. Assim, lógico que pode, mas é uma questão em que a gente começa a observar como o nosso corpo reage. Se a gente ficar de cabeça para baixo de uma vez só, a gente pode causar vários processos emocionais, físicos e na corrente sanguínea também. São descargas energéticas na corrente sanguínea que alteram a nossa mente, causando vrittis e causam instabilidades se a gente for fazer isso, tá bom? Então é uma sugestão que eu dou. Então, movimentos, posturas, plano alto, médio e baixo. A relação da corrente sanguínea influencia na prática dos asanas e o movimento da coluna vertebral. Isso é uma regra. Regra de respiração e posturas que a gente faz para um lado, numa prática de yoga de demonstração, né, como a gente já viu, algumas práticas, algumas posturas que a gente faz para um lado, a gente não necessariamente precisa repetir para o outro. Porém, é muito importante que na sua prática regular você faça esse processo de manter asanas que tu faz para um lado, fazer para o outro lado, para a gente compensar. A gente compensa e realinha o corpo de um lado e do outro. Faz para um lado, faz para o outro. Aí você passa para o próximo asana. Se for um asana, por exemplo, um movimento para frente, que não tem um lado e o outro, aí você só faz para frente, fica um pouquinho mais, e aí varia conforme a sua prática e o seu tempo de aula. Tem também as variações de asanas que podem ser feitas em repetição, eles podem ser feitos em formato repetitivo, né? Uma prática, por exemplo, o Surya Namaskar, ele é feito uma sequência inteira, desfaz, aí faz a sequência de novo. Tem práticas de yoga que ensinam o yoga assim, e tem práticas de yoga que ensinam permanência. Você faz um asana, fica ali respirando. Então você pode se utilizar do flow, da continuidade, usando o movimento, ou permanecendo na posição. Ou tem práticas de yoga que repetem. Fazem uma posição, desfaz. Faz para o outro lado, desfaz. Faz para um lado, desfaz. Faz para o outro lado, desfaz. Então não existe regra nisso. Existe uma gama de práticas de yoga, uma gama de práticas, de formatos de praticar essas técnicas para cada corpo, para cada efeito, para cada biotipo de pessoa e como elas se relacionam, tá bom? Então eu vou demonstrar um pouquinho as posturas, algumas posturas de pé, plano baixo, plano médio e plano baixo, para as pessoas compreenderem uma prática de yoga, e depois eu boto uma sequenciazinha do Surya Namaskar que eu ensino. Surya Namaskar, saudação ao sol, que compensa, que ela faz uma prática de equilíbrio, lateroflexão, torção, enfim, faz uma sequência de movimentos
regularizando, regulando esse processo energético do corpo, tá bom? Namaskar.